Nesta hora, com o pregador que não cobra dízimo de ninguém, prega que dízimo é para os Yehudins da tribo de Levi, mas quando existe o templo, né, o Bet Tamigdash, né? Sem o terceiro templo não tem como pagar os dízimos aos levitas, que de acordo com Hebreus 7, versículo 5, Achalia, apóstolo Paulo, Shaul, disse que essa tribo pode estabelecer dízimo, instituir dízimo e receber dízimo, mas é lá em Israel, não é aqui no Brasil. Somente em Israel, uma tribo recebendo dízimos de 11 tribos, e nós das nações, as 13 cartas, né? Romanos a Filemon, Romanos, Corinto 1, 2, Efésios, Gálatas, Tito, Timóteo, Tessalonicenses, Filipenses, Colossenses. As 13 cartas não têm ordenança, preceito, mandamento da Brit Hadashah, nova aliança, a revelação do Mashiach e Yehoshua para Achalia, apóstolo Shaul, Paulo. Não há nenhum mandamento para pagarmos dízimos, né? E ofertas, voluntário, espontâneo, ninguém pode pedir ou estabelecer valor, é o que o fiel determinou no seu próprio coração, poupar para entregar, né? Se entregava no primeiro dia, né? Que hoje é apelidado de domingo, mas é primeiro dia. O que vale é o primeiro nome que o Criador colocou, primeiro dia da semana. O apelido não tem valor, né? Colocaram um apelido em você, mas o que vale é o nome na sua identidade, né? Não consideramos o apelido. Agora eu vou ler Matitial. Você chama Mateus, mas ele nunca foi chamado de Mateus. Ele foi chamado de Matitial. O apóstolo, Achalia, capítulo 15. Pode ser a partir do versículo 3, né? E ele respondeu-lhe: e vós, por que violais os mandamentos de Jeová? Os fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos, o judaísmo, né? Porque Mashiach e Yehoshua nunca foi católico romano, nunca foi cristão. O nome cristão, nos dias de Yehoshua Mashiach, os 3 anos e meio, desde 30 anos de idade, ele foi batizado no rio Iadém, que é o rio Jordão, né? Você fala Jordão, mas é Iadém, por Yehoanã. Você fala João, mas é Yehoanã, né? E esse nome cristão, que devemos até desconfiar das traduções, acho que é Atos 16, 21, foi falado lá na Turquia, Antioquia, na atual Turquia. Porém, nos 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses de pregação de Yehoshua Mashiach, não tem cristão. Tem Talmudim, que quer dizer discípulos no hebraico, né? Os Talmudins, os discípulos, vão a todo mundo, as nações, fazei Talmudins. Mashiach falava hebraico, Mashiach Yehoshua. Atos 26, 14, e Shaul disse, e eu ouvi uma voz falando comigo em língua hebraica, dizendo: Shaul, Shaul, por que você está me perseguindo? Quem és tu, Adonai? E ele respondeu: eu sou Yehoshua, em língua hebraica. Então vão às nações e fazeis Talmudim. Nós falamos discípulos, né? Mas é Talmudim, né? Como ele nunca disse, vai e pregue o evangelho. Ele não falava grego.
Ele nem atendeu os gregos. E é Yohanan 17, Filipe foi dizer a André, né? Os gregos vieram ver Mashiach foi embora, não deu entrevista. Então ele disse, vão ao mundo todo, as nações, façam, leve, pregue a Bet-Sorá, boas novas. Bet-Sorá. Ele falava hebraico, gente. Qual o problema? Essas palavras em hebraico que eu estou a falar, elas não é difícil de memorizar, principalmente os nomes, né? Qual o problema? Ou vai continuar falando latim? Fé, ao invés do hebraico, emoná. Vai continuar falando grego, evangelho, ao invés de Bet-Sorá. Por que aprenderam a falar grego, latim, e agora eu estou pregando aqui que devemos hebraizar a coisa? Por que não hebraizar a coisa? Se continuarmos no grego e no latim, que é a língua morta da Igreja Católica, vamos morrer eternamente. Estamos mortos, separados eternamente do Criador. Jeová. Latim é a língua romana. Jesus é um nome romano. Grego é uma língua da Grécia. Cristo é grego. Jesus é romano. Melhor voltar ao hebraico. Yehoshua, que tem Yod, Re, Vav, Re. Yehová, Deus único e Pai, o Criador. Yeho, Yod, Re, Vav, Re. Yehoshua, Shua quer dizer salvação, salvar. Yehová salva. É isso que é o significado do nome do Filho. Eu e o Pai somos um. Yohanan 10:30. Eu tornei o teu nome ao Pai conhecido aos homens que do mundo me deste. Porque o Filho carregava o nome do Pai, não foi o Malach. Gabriel que disse à Virgem Míria, o nome veio da glória, da eternidade, dos céus. Não é um nome terreno, põe o nome do menino de Yehoshua. Matitial 1:21. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Que tal voltarmos ao original? Eu estou com a Bíblia de Jerusalém, na página 1704, na referência F, no rodapé desta Bíblia aqui, ó, diz que o nome hebraico é Yehoshua. Embora ela chama aqui o nome Jesus, nessa tradução da Igreja Romana, Católica, a Bíblia de Jerusalém, mais de 600 vezes aqui no Novo Testamento, mas deu o nome em hebraico, gente. Tudo o que precisávamos para a vida eterna, para ter vida eterna, para a salvação. Porque debaixo do céu, Atos dos Apóstolos 4:12, a saber, o nome de Yehoshua, Mashiach, Yod, Re, Vav, Re, Shua, Yehová salva, o significado do nome do Filho, Yehoshua, Mashiach, não há outro nome pelo qual podemos ser salvos. Atos 2:38, Kefa, se chama de Pedro, mas é Kefa, né? Shimon Kefa, disse às 3.000 almas, vocês devem fazer techuvá, converter, voltar ao Criador. Arrependimento é uma palavra latina, né? Melhor techuvá, voltar a Deus. Façam techuvá, sejam mergulhados, imergidos. Nem é batismo. Seja imergido, mergulhado, teve lá, né, no hebraico. Teve lá, fazer techuvá primeiro, segundo teve lá, mergulho, imersão nas águas, em nome de Yehoshua Mashiach, para perdão dos pecados. E recebereis o dom de Ruach HaKodesh, né, do Espírito Santo. Qual a dificuldade? Eu que nunca pisei os pés em Israel, lá em Israel, na Judéia, na Ásia, no Oriente Médio, eu estou aqui falando hebraico, gente. Como eu andei, e olha que eu estou falando hebraico, porque é necessário pregar, mostrar que a salvação vem de Israel, dos hebreus, dos Yehudim, e é Yohanan 4:22. Ele disse à mulher samaritana, né? Vem a hora em que o Pai busca, e a hora é agora, que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que ela diz, nós adoramos aqui, em Samaria, aqui no poço de Jacó. Mashiach disse, nem em Jerusalém, nem aqui em Samaria adorareis o Pai. Já não é mais em local, poço de Jacó, montanhas em Samaria,
montanhas na Judéia, em Israel, Monte Carmelo, Monte Hermon, Monte Sião, Monte Moriá, e é peregrinação, caravana. Não é mais em local. Agora o Pai busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, daqui mesmo do Brasil, eu posso adorar o Pai. Como? Desde que eu volte à palavra original, aos Yehudins, aos hebreus, a Emuná, não é fé, fé é latim. A Emuná que Shaul, Paulo pregava. É isso que vai me fazer com que eu tenha conexão, contato com o Criador. Deus único e Pai e Jeová, e o nome entra aí, gente. Mas você quer ir com o latim, uma língua morta, com o nome de Jesus, que a igreja romana inventou, né? Através de Jean Georges Tricino, que antes era Jesus Christus no grego. Jerônimo, por ordem do Papa Damaso, fez a tradução latina, né? Do grego para o latim, no ano 382, retirou a letra O e ficou Jesus. E Jean Georges Tricino, gramático, linguístico, que o Papa Leão X, mesmo que queria queimar Martinho Lutero na fogueira, ele mandou Jean Georges Tricino, italiano, para a Alemanha numa missão, né? Você é gramático, você é linguístico, você tem uma tarefa, né? Mudar a letra I para J, né? Já existia a letra I. Não tem o J maiúsculo e o J minúsculo, com um pinguinho em cima? Era isso que era a letra I lá no latim. Também era o número 1, né? Aí Jean Georges Tricino, pai da letra J, embaixador da Igreja Católica, transforma, tem um pinguinho em cima, modifica a fonética do I para o J. Aí, Jesus, latim, Jesus, a tampa do caixão, a marca da besta, é o que vai te enviar para o inferno, católico, protestante, pentecostal, deuteropentecostal e neopentecostal, é o que vai te enviar para o lago de fogo. Oh, mas William Branham pregou Jesus. John Wesley na Inglaterra, William Branham nos Estados Unidos, John Wesley na Inglaterra, pregou Jesus. Não? E Lutero pregou o quê? Latim. Lutero fazia homilia, missa em latim. Mas agora eu estou pregando como o Achalia, apóstolo Shaul, Paulo pregava. Eu estou pregando em Yehoshua. Diga-me se minha pregação está errada. Vamos voltar a emanar, a confiar no Criador, Jeová, e confiar também no seu Filho, nas palavras do seu Filho. Agora não tem Bíblia, gente, o nome Yehoshua. Você tem a Tanakh, né? O Antigo Testamento dos judeus, dos Yehudim, que é 24 livros, e o nome do 6º livro é Yehoshua. Mas o Novo Testamento não tem. Nós temos no Brasil a Bíblia hebraica, mas lá está Yeshua. Está faltando 2 letras. E quem fez essa abreviação? Os gregos, na Septuaginta. Era Yehoshua, eles arrancaram 2 letras, abreviou para Yeshua. Aí a Bíblia judaica, em português, dá Yeshua, mas eu não quero Yeshua. Por quê? Porque não tem o tetragrama. Yehoshua tem o Yud, Re, Vav, Re, YHWH. Yud, Re, Vav, Re. Tem que ser completo. Eu não posso aceitar a interferência dos gregos, da Septuaginta. Acho que foi 70 gregos, né, que traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o Antigo Testamento para o grego, né? Eu não quero isso. Também não quero a Bíblia judaica. Eu tenho ela no meu celular aqui, às vezes eu comparo. Mas não quero ela, não. E aí? Estou sem Bíblia, mas estou pregando a Bíblia. Porque o que eu prego, o nome Yehoshua está aqui na Bíblia de Jerusalém. Página 1704, letra F. Para Matitial, Mateus 1:21. Aparece no rodapé. E muitas coisas que eu prego não está nem na Bíblia de Jerusalém, que está mal traduzida. Nem tudo é certo.
Por quê? Porque o autor das Escrituras está vivo, é o Ruach HaKodesh. Espírito Santo, o autor da Bíblia, está vivo. Eu acho que não teremos uma Bíblia 100% correta, não. Mas podemos ter, como estamos tendo agora, uma pregação 100% correta. E a emoná não é fé, fé é latim. É emoná. Troca fé latim por emoná em hebraico. Troca batismo grego por tevilá em hebraico. Mergulho e imersão. Troca evangelho por Betsorá. Boas novas. Sai trocando. Ou então você vai parar dentro do inferno e lago de fogo. A segunda morte. E Yoshua Mashiach, Matitial 15:3, respondeu-lhes: vós, por que violais os mandamentos de Jeová, a Torá? Por causa da vossa tradição. As vossas tradições invalidam a palavra de Deus. O que é a tradição judaica? É o Midrash, que eu vejo vários rabinos, mesmo aqui no Brasil, pregando Midrash. Midrash, o Talmud. Talmud é a Torá oral, tem 63 livros. A Mishnah, outra coleção de livro judaico, né, dos rabinos, né, também invalida. A Gemorá, tem esse aqui, que nem sei o que é isso, mas é livros judaicos, da tradição judaica. Shulchan Arush. E tem também essa aqui que envolve a Kabbalah, né, que é o esoterismo judaico. O Zohar, né, leva para o esoterismo, o misticismo. Se chama de sabedoria, mas não passa de esoterismo. Ele diz que esses livros, principalmente o Zohar, que leva para a Kabbalah, é que pode fazer um rabino desvendar a Torá. Os mandamentos da Torá. Mandamento no singular é mitzvah, né? No plural é mitzvot. São 613 mandamentos. Aí diz que a Torá está cheia, a Torá de Moshe, Moisés, está cheio de mistérios. Aí eles têm que usar Talmud, a Torá oral, 63 livros, Midrash, né, que envolve tipo a escatologia, coisas do futuro, a Gemorá, que envolve numerologia, símbolos, Shulchan Arush e a Zorá. Aí isso tudo, esse compêndio é livro demais da conta, gente. Aí forma e acaba lá no final, na soma, o resultado final é que acaba crendo em reencarnação. Né? Se você não sabia, o judaísmo crê em reencarnação. Ainda acredita que você reencarna numa pedra, numa árvore, num pássaro, num bicho. Isso não tem base. Shaul, o apóstolo Paulo, disse em Hebreus 9:27, capítulo 9, versículo 27, aos homens está ordenado a morrer uma só vez, ou seja, derrubou a Kabbalah por terra, derrubou o esoterismo judaico por terra, derrubou o misticismo dos rabinos judaicos, do judaísmo por terra. Paulo derrubou tudo. Aos homens está ordenado a morrer uma só vez, depois da morte vem o juízo. Destrói essa numerologia de Gemorá, Zorá, Kabbalah, esse misticismo judaico. Mas se você quer acreditar em reencarnação, misticismo, esoterismo judaico, né? Vai, mas você não tem nenhuma diferença de Allan Kardec, dos kardecistas do Brasil, do espiritismo, dos kardecistas, né? No final das contas, é o judaísmo te levando a ser espírita, né? Eu não vou. Eu vou pelas as 14 cartas de Shaul, a Shali, o apóstolo Paulo. Deixa eu continuar lendo. Você sabe que Mashiach disse isso. Já havia Talmud lá nos dias de Yoshua Mashiach. Eu não prego Jesus Cristo.
Você é o Deus da igreja romana, grego. Cristo é grego, né? Cristo é grego e Jesus é latim, romano, língua morta da igreja católica, né? Eu não prego isso. Eu prego a Bíblia. Eu vou pela Bíblia. Não vou usar tradição nenhuma. Né? Não vou usar tradição nenhuma. Não vou por Midrash, Mishnah, Talmud, Gemorá, Zora. Não vou por essa livraiada. Para mim, as escrituras é o suficiente. Agora, se você quer invalidar as escrituras, mas chifres, vocês invalidam as escrituras com as vossas tradições. Que a Bíblia não fala de Torá oral, de Midrash, Mishnah, Gemorá, Talmud, Zora, Sushan, Arush. A Bíblia não fala disso, não. E com efeito, Deus disse, estou lendo aqui, Matitial 15, versículo 4. Com efeito, Deus disse, honrará pai e mãe, e aquele que maldisser pai e mãe certamente deve morrer. Poderias receber, olha aqui o texto, vós, porém, dizeis, aquele que disser ao pai ou à mãe, aquilo que de mim poderias receber foi consagrado a Deus. Esse não está obrigado a honrar pai e mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus, a Torá. Bereshit se chama de Gênesis, mas Gênesis é grego. Shemot, tudo é hebraico, né? Êxodo é grego. Begmidá Números é grego. Vaikra, hebraico. Levítico, grego. Devarim, grego, hebraico. Deuteronômio, grego. Não é o problema, não? Veja, eles desonravam pai e mãe, mas tinha um jeitinho lá que eles invalidavam a Torá, né? O mandamento mandava honrar pai e mãe, se desonrasse, tinha que morrer. Acho que era apedrejado, lapidado, né? Aí eles diziam, eles arrumavam um jeitinho, né, de escapulir, né? Vós, porém, dizeis, aquele que disser ao pai e à mãe, aquilo que de mim podereis receber, consagrado a Deus. Esse não está obrigado a honrar pai e mãe. E assim invalideis a palavra de Jeová por causa da vossa tradição. Hipócritas. Bem profetizou Ishaial. Você fala Isaías, mas é Ishaial. Aí o que prega que o nome de Deus é Ial, vai dizer, Ishaial, Irmial. Você, em vez de falar Jeremias, você fala Irmial. Ial, Irmial. Não é Jeremias, é Irmial. Não é Isaías, é Ishaial. Veja, o nome de Deus é Ial. O Criador tem 72 títulos, gente, na Bíblia. E o Natanael, é outro título. Como Ial é um título, Natanael é outro título. El Elion, quer dizer o Deus Altíssimo. El Shaddai, quer dizer o Todo-Poderoso. E o tanto de El que tem na Bíblia? Ial, El e Uziá, Iavé. E Uziá. Iá também é um título. Pregador André Luiz Nunes, por que você gosta do Ierro? Porque o Ierro tem o tetragrama, o Ial não tem. O El não tem, o Iá também não tem, mas o Ierro tem, Yud Re Vav Re. Inclusive o nome de... Não é Josué, porque não tem J nas 22 letras do hebraico, alfabeto hebraico. Era Roché, Oséias. Filho de Nu, bem Nu, né? Moshe, em Números 13, adicionou o Yud e o nome dele mudou. Porque o 6º livro do Antigo Testamento não é Josué, é Yehoshua. Não é Yeshua, Yausha, Yahoshua. É Yehoshua. O nome que salva já tinha aparecido no Antigo Testamento.
Veja que é o malá, você fala anjo, anjo é grego, ângelos, né? O correto é malá, malach. Gabriele disse à Virgem Miriam, põe o nome de Yehoshua. Saiu, essa voz saiu da boca do malá. Você fala anjo, mas é malá Gabriele, né? Tá vendo que minha pregação é simples, até uma criança vai entender. Mas é a palavra original. Hipócritas, bem profetizou Ishaial, você fala Isaías, mas é Ishaial. A vosso respeito, quando disse, este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão prestam culto, ou seja, o culto, a adoração, louvores, é tudo em vão. Dízimo é em vão, oferta é em vão, jejum é em vão. Tudo em vão. Em vão me prestam culto, adoração. Pois o que ensinam são mandamentos humanos. Então, Midrash, Mishnah, Talmud, Gemorá, Zohar, Sushá, Arush. Isso aí tudo não está na Bíblia, gente. Isso é tudo ideias de rabinos, sábios judeus. Não, eu vou pela revelação que ali o apóstolo Paulo, Shaul, recebeu. No deserto da Arábia, 3 anos, né? Os Gálatas 1 e 2, fiquei 3 anos no deserto. Moisés ficou 40 anos, né? Ali o apóstolo Shaul Paulo 3 anos, para depois ser autorizado a pregar. E eu aqui, que estou a vos pregar nessa hora, que passei quase 34 anos em Igreja Batista, Assembleia de Deus, Tabernáculo da Fé, Igreja do Cacu Filipe, do Cacuísmo. O que você estava fazendo nessas igrejas? Procurando a verdade. Paulo disse que o farisaísmo, mesmo a Torá, a lei do profeta Moisés, foi um pedagogo, uma ponte. Serviu para levar ele, aproximar ele do Mashiach, porque o fim da lei é Mashiach. O fim da lei é Mashiach, não? E essas denominações protestantes batistas, Pentecostal, Assembleia de Deus, Tabernáculo da Fé, Cacuísmo, para que serviu de quê? Ficar desde os 15 anos de idade, passar quase 34 anos dentro de igreja, estudar, analisar doutrina, dogma, regulamento interno, estatuto, normas de igreja, ver o que os filósofos, teólogos, PhD em teologia, bacharéis em teologia, doutor em divindade, pregava, só serviu para isso. Para entender que as igrejas vão pelas ideias dos homens, é humano, é o homem dirigindo o homem. É o nicolaísmo, que era um espírito que já estava entrando dentro das igrejas, né? Lá na primeira era de Éfeso. Né? Nico quer dizer conquistador, nicolaísmo. O laico, né? Laísmo é o laico, a membresias mesmo. Se você vai para batista, para presbiteriano, para metodista, para luterana, para episcopal, você está preso numa gaiola, num cativeiro, numa prisão. Você não pode pregar além do que diz a igreja congregacional episcopal presbiteriana. Veja, Augusto Nicodemo pregando, Hernandes Dias Lopes pregando. Eles são prisioneiros. Na verdade, eles são carcereiros, né? Prisioneiro é os membros, porque esses homens são pastores grandões. São os carcereiros que pregam os dogmas presbiterianos. Doutrina de Juan Calvino, John Calvino. Calvino que mandou para a fogueira o médico espanhol Miguel Servet, que foi o descobridor da circulação sanguínea, né? Que Servet queria batizar em nome de Jesus. Era contra a Trindade. Calvino era o prefeito de Zurique, Suíça. Político, não? Mandou prender Servetus, o Miguel Servetus, por desespero de John Calvino. Servetus foi condenado à fogueira, né? E a madeira estava verde, demorou a assar, queimar o médico Miguel Servetus e o William Marrumbrana,
O mensageiro da tarde disse: Calvino era um homem vil, mau, assassino. Deveria se arrepender. Hoje todo mundo prega, é o pai também da reforma, depois de Martim Lutero. E Zwinglio, Úrico Zwinglio, que mandou afogar os anabatistas, de onde vêm os menonitas, Archim, esse grupo que vive isolado. Outro dia eu vi uma mulher menonita, pegou a criança dela nos Estados Unidos, acho que de 4 anos, disse: vou te mandar para o céu, meu filho. O povo está ficando louco dentro das religiões. Eu vou lhe mandar para o céu, meu filho. Jogou dentro de uma lagoa. E a polícia veio, a polícia americana teve que prender ela, dizendo: eu mandei aquele inocente para o céu. O marido também morreu afogado. É loucura dentro das religiões, porque o cristianismo é uma religião assassina. Vai ver a verdadeira biografia de John Calvino, Ulrich Zwinglio, John Knox. Vai ver a biografia desses homens. É como a biografia das igrejas no Brasil. Tem 100 mil igrejas no Brasil. O Silas Malafaia acabou de dizer que a senadora Damares, que era ministra do Bolsonaro, é uma linguaruda, porque ela está na CPI dos aposentados e INSS e ela diz: me dói, porque as grandes igrejas, grandes pastores estão envolvidos nessa corrupção aí dos aposentados. E o Malafaia dizendo: sua linguaruda. E aí eles dizem: dá o nome, tá lá os nomes, vai investigar. É cada pastorzão grandão, é cada igreja grandona, viu? Só igreja grandona. Tá no meio da corrupção, porque onde tem dinheiro tem pastor, onde tem política tem pastor, tem igreja. Sem falar da pedofilia, adultério, prostituição, violência sexual, sequestro, morte, corrupção. Não escapa. Ora, se os pais da reforma, Lutero mesmo disse: eu fiz um açougue espalatino, meu amigo, causou a morte de 100 mil alemães camponeses, a guerra dos camponeses contra os nobres na Alemanha. Lutero foi o culpado. Se eles fizerem esses erros, os pais do cristianismo, imagina esses pastores hoje são filhos do cristianismo. A mãe do cristianismo é a igreja romana. Porém, quando nós vemos aquele lá, que nasceu lá em Israel, lá no dia de Pentecostes, quando nós vemos aquele lá, não vemos Kefa, que você chama de Pedro, matando ninguém, não. Jacob, que você chama de Tiago, matando alguém, violentando mulher. Não vemos, não. Não vemos André, Natanael, Ieruanã, que você chama de João, cometendo esses pecados aqui, porque, veja, 5 mil irmãos naquele lá, Atos 3, 4, 5, venderam as fazendas, os terrenos, depositaram tudo aos pés dos apóstolos. Depois nós temos Kefa e Ieruanã na porta do templo lá, do Beito da Migdal, dizendo ao coxo paralítico: não tem ouro e não tem prata. Olha o que ele fez. Com 5 mil irmãos que venderam as casas, fazendas, terrenos, deram a 7 diáconos que distribuíram entre as viúvas e órfãos, entre os que tinham necessidade na congregação. Eles não pegaram nada, nem uma moeda. Agora hoje o cristianismo, veja que o cristianismo é diferente da congregação judaica, Yehudim. Lá os talmudins, os 12 apóstolos, Matitial 19, 28, se sentarão em 12 tronos e vão julgar as 12 tribos de Israel. Kefa, Thomas, Tomé, André, Kefa, Ieruanã, Jacob, Yehudá Tadeu, não? Filipe, Matitial. Eles vão se sentar em 12 tronos. O Yehudá Cariote lá, o Judas Cariote, foi cortado. Matias entrou no lugar dele. Esses homens vão julgar as 12 tribos de Israel. Porque eles não eram corruptos. Eles nem cristãos eram. Eles eram talmudim. Se eles eram alguma coisa, eles eram marchianos. Cria no Machia, e Paulo,
Romanos 2:12, a Betsorá, as boas novas de Paulo, vai julgar o mundo, os segredos ocultos do mundo, pela minha Betsorá, pelas boas novas, que o evangelho é grego, né? Shaul diz isso em Romanos. Porque Shaul para as nações, Paulo para as nações, Paulo não era corrupto, né? Paulo trabalhava de dia e de noite, para não ser pesado aos irmãos. Paulo não comia a ceia, a janta, o café da manhã, o almoço, o lanche de graça. Minhas mãos trabalharam. 2 Tessalonicenses 3, versículo 10. Se algum irmão não trabalha, é preguiçoso, que não come, que não coma, não dê comida a ele. Se separe dele. Não tenha como inimigo. Mas se separe dele, não dê bom dia, boa tarde, para ele ter vergonha na cara e trabalhar. Porque é pelo suor do teu rosto que vamos trabalhar. Mas os pastorzão gorducho, gordão, com a barriga de pote hoje não quer trabalhar. Diz que vai viver de dízimo, nem levita é. Porque irmãos que se dizia irmão, mas era avarento, idólatra, impúdico, imoral, vivia em adultério, ébrio, beberrão, em prostituição, em sodomismo. Isso aí Paulo diz, nem chame de irmão, nem sente para comer. Isso aí não é irmão não chame de irmão não, nem sente. Isso aí era os que diziam que acreditavam, mas não abandonavam os pecados, né? Vivia a mesma vida de pecado. Esses de Tessalônica ainda era kadosh. O único problema dos irmãos de Tessalônica era que eram preguiçosos, inventavam coisas, dizendo, o Mashiach está voltando, vou trabalhar na roça não, na fazenda, na lavoura não vou suar o rosto não. Então que não come, que não coma. E, irmãos, não tenha esses como inimigo, porque eles não são pecadores, são kadosh, eles têm que ter vergonha na cara e arrumar emprego. E qual pastor que quer trabalhar? Porque para um pastor, dia de segunda-feira é a mesma coisa de domingo, dia de terça-feira é a mesma coisa de domingo, dia de quarta-feira é a mesma coisa de domingo para um pastor, quinta-feira é a mesma coisa de domingo, sexta-feira é a mesma coisa de domingo. Folgado, eu sou pastor, atendo as almas no meu escritório. Atende não, mata. Sem falar que escritório de pastor é motel, né? Muitas irmãzinhas das igrejas, não minha, vai confessar a intimidade para pastor, eles baixam a calça lá mesmo dentro do escritório, né? São cheios de mulheres amantes, né? Tá podre meio. As igrejas, as religiões, não há salvação aí não. A salvação está na palavra original. Mas tem que crer como diz a Bíblia, né? Tem que usar vestido, né? Túnica, né? Aí você vai dizer assim, você saiu de que máquina do tempo, né? Estamos vivendo em 2021, século 21. De que século você é? Eu sou do século 21. Eu não saí de nenhuma máquina do tempo. Eu acredito que a Bíblia muda a maneira de vestir de um homem. A Bíblia é capaz de colocar o homem para usar vestido, túnica. A Bíblia é. A Bíblia é capaz de tirar o short, a bermuda, o calção, a camiseta regata, as gola-polos de um homem. E colocar ele para vestir túnica, vestido, porque o primeiro alfaiate foi Jeová. A Bíblia é capaz de tirar os pantalões, calça comprida das mulheres, short das mulheres, baby doll, croque, eu sei lá nem o nome dessas roupas imorais, que projeta seio, projeta nádega, barriga, roupas com decote, mostrando 50%, 70% dos peitos. Tem mulher que anda na rua de sutiã, não usa mais nada, não passa de roupa íntima, deveria ter vergonha de usar isso. Porém, quem que as escrituras vai converter? A Bíblia, essas páginas da Bíblia. As escrituras é o poder de Deus, é capaz de arrancar a desgraça do fio dental, do biquíni, do maiô de uma mulher. O batom, o esmalte, as unhas falsas, os cílios falsos, a maquiagem é capaz de fazer uma mulher parar de pintar os cabelos, porque o cabelo grisalho é a coroa de honra, né? Para o homem e para a mulher.
Lá em Provérbio, o rei Salomão falou isso. Eu acredito que as escrituras têm esse poder, mas quem vai dar lugar? Quem vai dar lugar? Bem, eu ouço os pregadores, né? Pregando, seja do judaísmo, os rabinos, os padres, até padre você ouço. Não vejo problema nenhum, não. Mas você não vai apanhar demônio? Claro que não. Eu ouço para corrigir eles, né? Porque eles não estão pregando a Bíblia, né? Os padres católicos. Eu ouço os doutores, pastores evangélicos, protestantes, pentecostais pregar, para mim saber o que eles estão pregando, né? Eu nem preciso ir na igreja deles. Eles tudo têm canais no YouTube, né? TikTok, Quai. Então eu vou ouvindo, né? E ao longo de 3 anos e meio, eu tenho corrigido, tenho pregado a verdadeira verdade, né? Inclusive que não existe divórcio aqui na Brit Hanachá. Exceto para a mulher que disse que era virgem, tinha feito sexo, perdeu a virgindade com um homem, casou com outro homem. Matitial 19, versículo 9, Mashiach Yoshua diz, exceto por motivo de fornicação. Fornicação não é adultério. Fornicação é pecado de sexo antes do casamento, do matrimônio. O adultério é depois do matrimônio. A mulher casou virgem com um homem virgem, isso forma um matrimônio e ela vai trair o marido, né? Quebrar a aliança do matrimônio que Malaquias fala no capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. Eu tenho, Jeová diz, eu tenho algo contra vocês. Eu odeio o divórcio. Jeová diz, eu odeio o repúdio, mas você, ó Israel, homem, você traiu a mulher da sua mocidade, quebraste a aliança. Veja que a aliança não é uma aliança de ouro. Se você usa uma aliança de ouro no dedo, você, homem, é um saturnino, do planeta Saturno. Eu estou dizendo que você é regido por Saturno, né? Não que você nasceu em Saturno. Você nasceu na Terra, mas quem te rege é Saturno. Se você, mulher, usa aliança no dedo, você é uma saturnina regida por Saturno. Todo mundo diz que o planeta Saturno que rege os outros planetas e o mundo jaz no maligno. É o diabo que rege o mundo. O mundo todo está no poder do maligno. Primeira carta de Euanã, capítulo 5, versículo 19. O mundo todo está no poder de Satanás. É Saturno. Saturno com os seus anéis, que está até desaparecendo os anéis de Saturno. Vai sumir, né? Ele rege todo mundo. Ele rege Plutão, Marte, rege a Terra, rege Júpiter, Netuno. Ele sai regendo todo mundo. Eu não tive um sonho. Eu fui ler Daniel 10, os 4 animais. Daniel disse que dormiu na cama e sonhou. E quando dormiu e sonhou, dentro do sonho, os sonhos virou visão. Olha, então, um homem pode ter visão igual o profeta Daniel. Ele pode deitar, dormir um sono profundo e sonhar, e de repente, do nível de sonho, passa para ter visão. Porque as visões de Daniel eram noturnas. E Daniel diz assim, e quando acordei, eu anotei o sonho. O leão com asas de águia, o urso com 3 costelas, o leopardo com 4 cabeças, 4 asas, a 4ª besta híbrida, né? Porque ela tinha dentes de ferro e garras de bronze, e moía e triturava tudo. Vi sair depois 10 chifres da 4ª besta. Depois saiu um 11º chifre, o chifre pequeno, qual é o Antimachia, que vai ser o líder global. Aí Daniel disse que escrevia, né? Então, eu tenho contado alguns sonhos aqui dentro das pregações. Os meus sonhos eu estive pensando, será que não é visão? Porque eu dormi, sonhei, talvez virou visão. Porque Daniel diz que dormiu na cama, começou a sonhar, e dormindo e sonhando, o sonho deixou de ser sonho e virou visões. E ele anotou. E eu não disse que eu vi um homem aparecer de trás de uma nuvem, né, nos céus. Depois que ele apareceu 4 grandes anjos. E desses 4 grandes anjos, tipo estendendo as mãos,
começava a cair aqui na terra como pingo d'água, assim. Porém, não era pingo de água, era malach, os malach, né? Os anjos, né? E aí alguém que estava perto de mim falou assim, é o arrebatamento, é o arrebatamento. E quando eu olhei, eu vi o planeta Saturno. E por que você viu Saturno? Porque eu sei que Saturno tem anéis, né? Era o planeta Saturno. E o que eu tenho a dizer sobre Saturno? Ele é o regente dos planetas. Ele é o regente das criaturas aqui da Terra. Para você sair da influência de Saturno, deixar de ser um saturnino, uma saturnina, só se você nascer de novo, né? E for guiado pelas boas novas, Bet Sorá, a palavra do Criador, a palavra de Deus, a palavra de Jeová, Deus único e Pai do seu Filho Yehoshua Mashiach. Então eu não uso aliança, eu não sou saturnino. Eu sou casado, desde 92, 33 anos de casado. E casei virgem, porque minha mulher é a única mulher que eu conheci em toda a minha vida. Mas eu disse aqui que eu não posso ser líder de congregação, presbítero, episcopo. Porque além do presbítero ser homem, marido de uma única mulher, as mais de 30 requisitos que existem é que ele tem que ter todos os filhos e filhas na fé. Se um filho der mau exemplo, for incrédulo, não for fiel, ele está reprovado, desqualificado. E eu disse que nem o William Branham hoje poderia ser pastor, como ele foi pastor do Tabernáculo Branham na cidade de Jeffersonville, 17 anos sem pegar um centavo, William Branham. Porque Billy Paul com as má companhias, Billy Paul com problema de casamento e divórcio, reprovaria o William Branham. Eu tenho 4 filhos, 3 homens e uma mulher, tudo incrédulo. Nenhum está na palavra original. Então eu estou reprovado para ser líder de congregação. Eu não estou reprovado para pregar, porque pregar é um dom. Eu não estou reprovado, eu não sei o que eu sou, para ser um profeta, um apóstolo, um evangelista. Pastor tem que ter os filhos, né? Filhas e mulher, tudo crente fiel. Isso aí já não tenho condição. Ou para ser um doutor eu teria condição de ser um doutor, né? Eu não sei o que eu sou, o Criador Jeová sabe, né? Entendeu? São 5 ministérios, né? Mas saiba que para ser o líder de uma congregação, todos os filhos e filhas, não é bebezinho, criancinha, menininho não, diz que se um dos filhos ou filhas for rebelde, tiver mau comportamento, mau exemplo, esse homem está reprovado. Ou então ele vai ter que ser com filhos criança, né? Filhos menininhos, sim. Mas o dia que um filho dele desviar, ele também perde a função de líder da congregação, de presbítero. E as igrejas não obedecem isso, mas eu vou obedecer. William Branham não obedeceu, mas eu não sou William Branham. Meu caráter é diferente do profeta William Branham. Meu caráter é diferente, eu sou uma pessoa diferente de William Branham. Eu obedecerei. E por que você vai obedecer? Porque eu quero entrar no paraíso. Eu quero entrar na região celestial. Eu quero entrar na glória. Eu quero entrar nos céus, na casa do meu Pai. Há muitas moradas. Eu vou voltar. E Yehoshua Mashiach diz, eu vou levar vocês para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Mas vai ser necessário uma coisa, obediência. Praticar a palavra de Deus. É o homem que fez a sua casa sobre a rocha, né? Se você não obedece, você está sobre uma areia movediça chamada evangélico, protestante, católico, judaísmo, islamismo, espiritismo, budismo, hinduísmo. Qualquer religião é areia movediça. A rocha das eras hoje não é nem Jesus, é Yehoshua Mashiach. Ele é que é a rocha das eras, né? Você me entende? Então, William Branham disse que a aliança de casamento lá em Israel era a dracma, né? Eles querem um diadema com pedras, joias nessa dracma. Que era um diadema, né? As dracmas. E aquela mulher perdeu uma joia, né? E ela acendeu lá o candeeiro lá, pegou a vassoura, varreu a casa porque o marido ia chegar e se faltasse uma pedra
no diadema dela, uma dracma, né? Ela poderia ser punida. Por isso que ela faz uma faxina, né? Bem, eu estou aqui para pregar a Bet Sorá, as boas novas de Achali, apóstolo Shaul Paulo. Então eu digo hoje que o que mostra que uma mulher é casada é o véu sobre sua cabeça, cobrindo seu cabelo. É não fazer aparecer os fios de cabelo, mulher, da sua cabeça. Onde está isso? Em Coríntios 11. Se uma mulher não se cobre com o véu, mande ela cortar seus cabelos. E se cortar o cabelo e rapar a cabeça é indecente, vergonhoso, imoral. Então que põe o véu. Sem o véu, Paulo diz, ela desonra o seu marido. William Branham pregava que a mulher desonrava o marido quando ela cortava as pontas do cabelo. O marido seriam maricas se não fosse no cartório e não desse carta de divórcio para a mulher. William Branham estava errado. Eu prego que é uma vergonha a mulher cortar o cabelo, as pontas do cabelo e rapar a cabeça. Mas o que desonra a cabeça, a mulher desonrar o marido, é ela recusar usar o véu. Porque em Coríntios capítulo 11, versículo 10, Paulo diz assim, o véu é sinal de poderio dos anjos. Mas na igreja CCB no Brasil, a mulher só põe o véu para orar e profetizar na igreja do véu CCB. Eu discordo. Eu provo que o véu era usado na rua. Hoje tem que ser usado no ônibus, quando leva as crianças na escola, quando vai fazer compra no supermercado, se você vai consultar com a médica, onde você for, mulher, você tem que usar o véu. Porque Paulo diz assim, o véu sobre a cabeça da mulher mostra que ela está submissa ao marido, depende do marido, está debaixo da autoridade do marido, o véu em público. Então, além da mulher não poder cortar o cabelo, que o Cacu Felipe autorizou cortar nos ombros, né? William Branham não autorizou cortar nada do cabelo. Eu também não autorizo cortar nada, mas eu prego mais forte do que o William Branham. Eu prego que tem que usar o véu. É isso aí que vai mostrar à mulher que você é casado. É casado. E ainda digo mais, uma mulher que perdeu a virgindade com um homem e esconde isso do outro homem que ela casou, que ela disse que é o marido, pra mim, uma mulher dessa não deve nem usar véu. Véu é pra mulher que casou virgem. Porque a mulher solteira, que ainda é virgem, ela não precisa usar véu. Quem deve usar véu é quem tem marido. O homem não pode cobrir a cabeça. E aí você vê os rabinos usando chapéu, kippah, né? Tá errado, eles não seguem a Shalia. Mesmo esses rabinos messiânicos, Shapira, Yosef Baruch, Gilberto Ventura, Rabino Mirra, né? Esses rabinos, alguns são messiânicos, diz que creem em Yeshua, creem em Jesus. Pois Paulo diz que um homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra o seu marido. Não pode usar chapéu para pregar, porque pregando está profetizando. Para orar, né? Os judeus usam. Não tem como o judaísmo combinar com a mensagem do Mashiach que Paulo pregou. É diferente. Eu já disse aqui que eu não acredito que Mashiach tinha esses cabelão grande, igual os filmes de Hollywood dizem. Mostra, né, cabelão grande, igual de mulher. Eu acredito que Mashiach não cortava essa lateral aqui. O resto ele cortava. Ele tinha esses dois cachos aqui, como os haredinhos ultra-ortodoxos lá em Israel, que eu acredito que é daí que vai sair os 144 mil, porque há 1,5 milhão de haredinhos ultra-ortodoxos em Israel hoje. E o Benjamin Netanyahu quer levar eles para o exército, embora Davi mergulhou em 48, na fundação do Estado de Israel, disse que os haredinhos não precisam servir o exército, não? Você entende? De todo Israel hoje, eu acredito que eles vão sair dos ultra-ortodoxos. Eu estava vendo alguém que morava lá em Israel dizendo que Tel Aviv é uma cidade, capital de Israel, completamente de ateus, pessoas sem religião, ateu secular, né? Não segue nem o judaísmo.
E ele estava me dizendo que até um tempo atrás, o nome que mais tinha em Tel Aviv era Nihod. Nihod. É a mesma coisa hoje na França, na Alemanha, porque os muçulmanos são milhões, né? 10, 15, 20% da população desses países europeus, porque migraram e os filhos foram nascendo. Diz que o nome mais registrado na Europa hoje é Mohammed, Maomé, né? Em Tel Aviv era Nihod, né? Você vê o tanto que Tel Aviv, a capital de Israel, é incrédula. Porém, a Bíblia diz que quando as duas testemunhas vier, eles vêm para pregar na cidade santa, que é Jerusalém, Jerusalém. Eles não vêm para pregar em Tel Aviv. Eles pregarão ali na cidade santa, né? Vão morrer na cidade santa. Quem vai matar as duas testemunhas? Judeus, rabinos, judeus, arquenazistas, cefadistas, falachas, judaísmo, que hoje tem até mulher tocando sofá e mulher dirigindo sinagoga, mulher rabínica, né? Eles não vão reconhecer Elial e Moshe, Elias e Moisés. Eu não acredito nisso. Veja que quando as duas testemunhas morrem, seus corpos não são sepultados. Quando elas ressuscitam e sobem ao céu, um terremoto cai em Jerusalém e mata 7.000 pessoas. A Bíblia diz isso. Então Jerusalém não vão estar com eles. Só os 144.000, o remanescente, a mulher, vai receber as duas asas da grande águia e voar para o deserto. E onde é esse deserto? A Bíblia diz que o único país no mundo que a besta não vai invadir e pôr as mãos é Jordânia, onde estão os filhos do Edom, os filhos de Moabe e os sobreviventes de Amon. E falando de Edom, o Rabino Shapira está aí pregando que o Edom é os Estados Unidos, né? A nova Roma. Está todo mundo pregando nessa tensão se Donald Trump vai ou não vai atacar a Pérsia. A Pérsia é o Irã. Você sabia disso? A Pérsia é o Irã. Então está todo mundo aí numa tensão, todo mundo pregando. O judaísmo está a pregar. Gente, os evangélicos, católicos também estão pregando. Todo mundo está pregando. O que vai acontecer é os homens da escatologia, né? Tem até mulher pregadora, a Anábia não diz? Que o Eli Khamenei, com 86 anos, é o anticristo. Que o Trump vai atacar o Irã, ele vai fugir para a Rússia. Da Rússia, o Eli Khamenei vai para a Turquia. E da Turquia, a Turquia vai atacar Israel, e Eli Khamenei vai se sentar lá no domo da rocha. Ou vamos observar, ué. Se não acontecer, ela é uma falsa profetisa, né? Agora, pregar, ela nem pode, porque a Bíblia proíbe a mulher de pregar. Quem deu ousadia para ela pregar? Porque Paulo diz em 1 Timóteo 2, do 9 ao 15, eu não permito que a mulher ensine. 1 Timóteo 2, 11. Que ela esteja em silêncio. Ah, mas os homens não querem pregar, eu vou pregar. E chama os outros de bocó, né? Então ela está fazendo o trabalho dela. Para mim ela está errada. Já o Rabino Shapira, e agora é judaísmo, que ela é evangélica, né? O judaísmo usa o Midrash. Eu nem sei o que é Midrash, gente. Eu nunca li Midrash. Eu também não quero ler Midrash. Eu quero ouvir esses rabinos pregar e vir aqui e corrigir eles. Isso eu vou fazer. Mas não vou comprar Midrash, não vou comprar Mishnah, não vou comprar os 63 livros do Talmud, lei oral, não vou comprar o livro do Zohar, né? Não vou estudar Kabbalah, esoterismo judaico, não vou comprar livro de Shulchan Aruch, não vou, eu preciso só da Bíblia, né? Na verdade, eu preciso do autor da Bíblia, né? Das Escrituras, que é o Ruach HaKodesh, né? O Espírito Santo. Então eu venho aqui e prego. Mas ele está usando um livro que não é bíblico, não é Escritura Sagrada. Dizem que os sábios lá que escreveu o Midrash, dizem que o rei da Pérsia vai provocar o rei da Arábia, a Arábia Saudita. Então, no caso, seria o Eli Khamenei, provocando o Mohammed bin Salman da Arábia Saudita.
Aí diz que o Midrash diz que o rei da Arábia, Mohammed bin Salman, vai viajar até o Edom, no caso Donald Trump, na Casa Branca, para pedir conselhos. E uma hora ele diz uma coisa, outra hora diz outra coisa. É um disse-me-disse. Eu não acredito que a Nabi, essa mulher pregadora, vai acertar. Também não acredito que o Rabino Shapira, que diz pregar Yeshua. Eu prego Yehoshua. O Yehoshua que eu prego é diferente do Jesus da Nabi Apocalipse. O Yehoshua que eu prego é diferente do Yeshua do Rabino Shapira, messiânico. A doutrina que eu prego é diferente. Porque ele diz uma coisa, eu vou observando ele. Aí ele muda, né? Não acontece do jeito que ele diz. Aí ele dá uma mudadinha, né? Tá parecendo o Cacu Felipe, que o Cacu escreveu o livro dele. Por exemplo, Cacu disse que não haveria guerra na África. Tá tendo guerra lá, Ruanda, Congo. Tá tendo guerra na África, no Sudão. O Cacu correu lá e apagou. No Cacu 105. Tal profecia diz que enquanto ele estivesse vivo, a África não ia queimar. O Cacu faz é borrar, apagar, para manter os fiéis dele, os cacuístas, idiota. Mas um filho do Criador Jeová não é idiota. Não é burro. Não é idiota. Uma hora pega esses falsos profetas na sua sagacidade. Você vai pegar um falso profeta, uma falsa profetisa, é na mentira. Porque todo mundo está cansado de ver as mentiras de pastora Regiane, Camila Barros, Valnice Milhões, as mentiras dos pastores evangélicos. Mas tem gente que nasceu para ser filho do pai da mentira, que é o diabo. Porque mesmo esses pregadores e pregadoras mentindo, eles não largam eles. Continua dando dinheiro, dízimos, contribuições financeiras e ofertas. Porque nasceram para ser filhos do diabo. O diabo é o pai da mentira. Porque se fosse filhos de Deus, do Criador Jeová, a primeira mentira você abriria um olho. Na segunda mentira você abriria o segundo olho. Na terceira mentira você arrumava o pé para cair fora da heresia, desta igreja, desta denominação. E mais mentira, e mentira, e você vai morrer na mentira. Religioso, sai da mentira. Venha para as Escrituras. Venha para a mensagem que eu estou pregando, que não te pede dinheiro, dízimo, não dá pix. Estou pregando há 3 anos e meio. Quer maior exemplo do que esse? Mas você quer a mentira, vai. Então, não é Bíblia, é isso que ele está pregando. Aí disse que o Edom vai atacar os Estados Unidos, a Nova Roma, vai atacar o Irã. Olha o que o Midrash diz. Que o Irã vai destruir o mundo. Aonde, gente? Que Irã vai destruir o mundo? A Pérsia, ele Khamenei, ele pode ter bomba atômica lá, mas ele não tem bomba atômica suficiente para destruir o mundo, não. Ele já avisou que se o Trump atacar, ele vai atacar a Arábia Saudita, o Catar. Os soldados americanos estão tudo com medo do Irã. Veja a base militar no Catar. Quantas dezenas de milhares de soldados americanos tem no Catar? Está todo mundo fugindo. Todo mundo está fugindo. E dizer que o Edom é os Estados Unidos, não tem base bíblica. A Bíblia diz lá em Daniel 11:41 que o único país, nação, que a besta não vai estender a mão e tomar é o Edom. O Edom é a Jordânia, que faz fronteira com Israel através do rio Iardém, o rio Jordão. É para lá que vai a mulher, nos 3 anos e meio. E uma hora prega que como é que é o nome lá? É no Iraque ali, Edom, e vai ter uma guerra no Estreito de Hormuz, porque tem uma cidade iraquiana com o nome Basra, né? Mas tá tudo errado. O Midrash está deixando os rabinos loucos, né? O Talmud deixa os rabinos loucos. A Mishnah deixa os rabinos loucos. A Gemará, as gematrias. O Sushá Arushi e o Zohar, esses livros de tradições judaicas que só servem para invalidar a palavra de Deus, deixa os rabinos, os pregadores do judaísmo,
loucos. O Mashiach não diz que as tradições, aqueles acrescentamentos, adicionamentos, aquelas coisas que fariseus, saduceus, judaísmo, judeus pregavam além da Torá, eles iam além da Torá. Vocês invalidam a palavra de Deus com vossas tradições. O apóstolo Paulo disse em Corinto: eu e Apolo já demos o exemplo a vocês, Corinto. Não vá além do que está escrito. E para que pregar Midrash, Mishnah, Talmud? São 63 livros. E tem rabino que coloca o Talmud, a lei, diz que é a lei oral, que só pode entender o Velho Testamento pelo Talmud acima das palavras de Moisés, gente. E onde está escrito na Bíblia que o Irã, a Pérsia, vai destruir o mundo? Lugar nenhum. Eu quero dizer nesta hora que a Pérsia e o Irã não é o ator principal aí, não. O ator principal aí é o Gog, a Rússia. Oh, mas ela está atolada numa guerra com a Ucrânia. Mas uma hora ela vai derrotar a Ucrânia. Está chegando a hora, né? Vai fazer 4 anos de guerra. É bíblico. A Rússia, que é o Gog, o rei do norte, derrotar a Ucrânia e atravessar o estreito de Dardanelos e Bósforos, onde está a Grécia e a Turquia, né? E ir para o mar Mediterrâneo, o mar grande. E depois do mar Mediterrâneo, é claro que a Bíblia diz que a Rússia não vem só. Ela vai trazer as nações aliadas a ela, né? Chechênia, Bielorrússia, tem muitas nações aliadas à Rússia. Até o Brasil é aliado à Rússia, se você quiser saber. E o que vai acontecer? Do mar Mediterrâneo ela vai para o Vale do Oberim, ao leste do Mar Morto. O Mar Morto vai virar um túmulo, uma sepultura. É ali que os russos vão morrer. Quem vai matar é Jeová. Só que a Bíblia diz que os líbios, a Líbia, o Cuxi, Etiópia, Sudão, Eritreia, Somália e a Pérsia, que é o Irã. Estou dizendo que o Irã não é o ator principal, é ator coadjuvante. O ator principal é a Rússia, é o Gog, é o rei do norte. E até o Irã, a Pérsia vai aliar aos russos na batalha do Gog, que eu acredito que é uma batalha antes do Armagedon. Possivelmente antes do Armagedon, porque o Armagedon é lá em Nazaré, no norte de Israel. O Gog é no leste do Mar Morto. Então, até as regiões são diferentes. Ezequiel 38 e 39. Portanto, o Irã não vai destruir o mundo, gente. Isso aí é um Midrash, vamos ver. Ouça o Rabino Shapira, vamos ver se é profecia. Inclusive, ele viajou para Jerusalém, está lá na cidade velha. Ele disse que foi lá para pregar essas coisas. Está chegando a hora do Mashiach nascer, mas também vai nascer o Satã, Edom, que é os Estados Unidos. A Nova Roma vai atacar o Irã vai atacar a Arábia Saudita, o mundo árabe, e aí vai haver ali o Gog e Magog. Gog e Magog é depois dos 1000 anos. Depois do milênio. Gog e Magog vem como areia da praia, dos 4 cantos da terra. Só que, isso é Apocalipse 20, mas o Gog que vai para o Mar Morto, a Bíblia diz que ele vem do extremo norte de Israel. Ele não junta nações e povos dos 4 cantos da terra. Isso aí é depois do milênio, porque Satã, o adversário, vai ficar amarrado 1000 anos, aguardando o quê? Suas vítimas. A ressurreição das matérias, porque suas vítimas estão no inferno, lugar provisório. E quando eles ressuscitarem, aí ele vai dos 4 cantos da terra, contra a cidade amada lá, e vai cair fogo, enxofre e destruir, mandar o diabo para o lago de fogo e destruir essas matérias que vão ressuscitar para a batalha do Gog e Magog, Apocalipse 20, que é dos 4 cantos da terra. Mas o Gog de Ezequiel 37, 38, só vem do norte, do extremo norte. Quem está no extremo norte? Ao norte está o Líbano, Síria e Turquia. Lá no final, no extremo norte de Israel, está os russos. Os russos, a Chechênia, a Bielorrússia e essa Ucrânia que a Rússia já conquistou, né? Luhansk, Zaporígia, o Donbass, vai conquistar tudo. Depois vai passar igual um rolo compressor aí pela Turquia e Grécia. E vai para o Mar Morto. São 2 guerras diferentes.
Então veja, tem 3 guerras. Primeiro, o Gog de Ezequiel 37, 38, só no Mar Morto, no leste do Mar Morto. Tem o Armagedon, aí é quando o Assírio, o Antimachia, a besta aparecer, porque o Cordeiro vai aparecer, e a Bíblia diz que a besta e os seus exércitos vão lutar contra o Cordeiro, que vem montado num cavalo branco, né? E ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tem um nome que se chama a Palavra de Deus, e ele tem um nome também que ninguém conhece, senão ele mesmo, né? Só ele sabe pronunciar. E aí tudo termina no Armagedon, no norte de Israel, em Nazaré. E aí entra o milênio, e depois dos 1000 anos, aí a última guerra, Gog e Magog, dos 4 cantos da terra, porque ali Satanás preso e solto, depois de 1000 anos, ele esperará a ressurreição das matérias. Quem disse isso? William Marion Branham. William Branham, o mensageiro da tarde. O irmão Branham acertou em muita coisa. O que o William Branham errou, eu estou corrigindo. E o William Branham era um mensageiro de Deus. E pode um pregador corrigir um outro pregador? Pode. Paulo não corrigiu Kefa, Pedro, lá em Antioquia, porque ele não quis mais se sentar à mesa e comer com os gentios. Fez lá um preconceito e Paulo colocou ele no seu devido lugar. Leia Gálatas 1 e 2. Então a palavra de Deus está sendo colocada em ordem. Eu não vou pregar Midrash. O ator principal é o Gog, Rússia. Não é o Irã. Compara a força do Irã com a força da Rússia. E mesmo hoje, depois da guerra dos 12 dias, em julho, né? Israel bombardeando o Irã bombardeando Israel, e o Trump entrou no meio com os B-12 lá e bombardeou as instalações nucleares do Irã. De lá para cá, quem está abastecendo o Irã com armas, bombas, mísseis? China e Rússia. Sei, o Irã envia milhões de drones para a guerra da Ucrânia, para a Rússia vencer a Ucrânia. Uma mão lava a outra. E a Rússia envia mísseis, bombas para o Irã. Sim, o Irã está armado até os dentes. Mas o Irã, saiba, eu não tenho nenhuma escritura da Bíblia que diz que o Irã vai destruir o mundo. Não tenho, não. Eu não vou pregar isso. Mas foi um rabino, um sábio judeu que colocou no Midrash. Pouco me importa. Se a Bíblia diz que a Pérsia e o Irã vai seguir o Gog e a Rússia, então eu fico com a Bíblia. Simplesmente eu fico com a Bíblia. Aconteça o que acontecer entre Estados Unidos, que é um leão, né, atômico, e a Pérsia, que é o urso. O Irã é bíblico, a Venezuela eu não vi ela na Bíblia. Mas o Irã é a Pérsia, os medos persas, não é a Pérsia. E Apocalipse 13 diz que a besta tem pés de urso. Pode Donald Trump invadir o Irã, mudar o regime do Irã, mas a Bíblia vai se cumprir. Se acontecesse isso, mesmo assim a Pérsia, o Irã é bíblico e ele é aos pés da besta. Lê Apocalipse 13, vi uma besta subir do mar, seus pés eram como urso. Lá já não diz que tinha 3 costelas na boca do urso, como fala Daniel 7. Apenas diz que os pés da besta era de urso. Então é a Pérsia, o Irã. Não é a Rússia. Mas a Rússia é o urso. Não, a Rússia é o Gog. A Rússia é o rei do norte. A Rússia não é o urso. Então aconteça o que acontecer no Irã, o Irã, a Pérsia, é os pés da besta. Quem é a boca da besta? É o Iraque, a Babilônia. E Yehoanã, que se chama de João, diz que a boca e a mandíbula da besta que sobe do mar era de leão. Aí é a Babilônia, né? Porque o leão lá em Daniel 7 é a Babilônia. Então é o Iraque, Mossul, onde está Ninive, né? A Torre de Babel, que Nimrod fundou tanto a cidade de Ninive, como Nimrod fundou a Torre de Babel. Então já está mostrando que a besta é do Islã, é muçulmana, vem do Corão. É como diz Apocalipse 6, 8. Ela não é amarela, ela é verdosa. Vi um cavalo, 4 cavalo verdoso, porque o cavalo branco, vermelho e preto, né, era a Igreja Católica, os papas, né? Porém, agora, no fim dos tempos, o último cavalo que pode galopar, cavalgar, é o 4º. E ele é verdoso, esverdeado. Ele tem
O cavaleiro chama morte, mas ele tem a boca de leão. Iraque, Babilônia. Ele se parece com um leopardo, uma pantera. O que é isso? Ele parece-se com a Grécia. Quando fala assim, está dizendo que esse homem que vai montar no cavalo verdoso, ele vai ser igualzinho a Alexandre o Grande, Magno, que com 33 anos conquistou o mundo todo. Morreu frustrado, porque não tinha mais nenhuma nação para conquistar. Conquistou o Egito, conquistou a Pérsia, os medos persas, conquistou a Judéia, Israel. Está dizendo que vai ser um homem, ele vai ter só 3 anos e meio para reinar. Que os primeiros 7 anos, aliás, os primeiros 3 anos e meio dos 7 anos, é uma semana que ele tem. Ele tem que preparar tudo em 3 anos e meio. Vai ter que haver a construção do terceiro templo, vai ter que haver um acordo de paz entre Jerusalém, Israel e Palestina, Gaza, entre Israel e o mundo árabe. O Donald Trump, ele só é um precursor, ele está preparando a plataforma, a montagem, né? Mas Donald Trump não é a besta. Ele não é a besta, ele comete erro, ele dá umas ratas, né? Ele está com quase 80 anos. Tem gente que já vê ele com problema senil, igual o John Biden. Já está com problema de demência, né? É ridículo, você não viu aí? Um funcionário, foi ontem, chamou Donald Trump de protetor de pedófilo. O que Donald Trump fez? Fez um gesto imoral, deu o dedo lá, mostrou o dedo pro homem lá, só porque o homem criticou ele. Só porque o Maduro fez umas dancinhas, imitando Donald Trump foi lá e invadiu a Venezuela e capturou o Maduro. Porque o ego de Donald J. Trump é grandão. Se ferir o ego do Trump, ele ataca. Olha o Eli Khamenei ferindo o Trump. Seu showman. Chamou o Donald Trump de showman. Você gosta de reality show, né? Então, se mexer no ego do Trump, ele vai atacar. E Donald Trump, hoje, ele está usando armas que ninguém tem. Você não viu? Matou o Cabello lá, o general. Disse que matou 108 soldados de segurança do Maduro. E os Estados Unidos usam uma arma sônica, né? Que faz a pessoa vomitar, cair no chão, sair sangue. E não tem trabalho nenhum para matar, né? Que arma foi essa? Que Donald Trump usou contra os seguranças. 32 era de Cuba. Ninguém sabe, ele não vai contar as armas que ele tem. Mas ele usou aí uma arma secreta que ninguém nunca viu. Quem sobreviveu disse que, sei lá, tipo onda. Chegou lá, já apontou as ondas, não morreu um soldado americano. Mas morreu 108 da Venezuela e 32 aí estão sendo enterrados em Cuba, né? Eram cubanos que faziam segurança do Maduro. E que onda é essa? Que arma é essa? Sônica. Que joga ondas e a pessoa cai no chão, desmaia, não aguenta ficar em pé, vomita, sai sangue. E os soldados americanos da Força Delta só tem o trabalho de pipocar. Saiu matando um por um. Ainda pegou o Maduro vivo. Que armas é essa? Tem gente dizendo que é pacto com alienígena. Que os alienígenas estão fazendo serviço para o Trump. Eu não acredito nisso. Eu não acredito em ET alienígena. Não vejo assim, não. Por isso que eles estão a pregar. Nós não vamos pregar a palavra de Deus para ET, alienígena. A Igreja Católica diz que está pronta para batizar até os ET, né? O Vaticano. Né? Mas tudo que vem do Vaticano é mentira. Eu não acredito. Mas aconteça o que acontecer na Pérsia e o Irã hoje, a Pérsia será os pés da besta. Se o príncipe Reza Pahlavi, que está isolado lá nos Estados Unidos, morando nos Estados Unidos, se mudar o regime dos Iatolá e ele assumisse o Irã, mesmo assim o Irã, a Pérsia, é os pés da besta. A besta terá a aparência de leopardo. O homem que será a besta, ele vai ser como Alexandre o Grande. Em 3 anos e meio conquista a terra toda. Terá a boca e mandíbula de leão. Aí é Mossul, Iraque, Babilônia. O dragão lhe dará seu trono. Aí é a Turquia. Apocalipse 2:3 diz, Mashiach diz, eu sei onde você habita, aonde está o trono de Satanás, em Pérgamo.
Só que o nome da cidade de Pérgamo hoje na Turquia chama Bergama. O dragão Satanás dará o seu trono na Turquia para essa besta. E ela vem do Islã, chama-se morte. O cavaleiro montará em um cavalo esverdeado. Aconteça o que acontecer no Irã, na Pérsia, a Pérsia é aos pés da besta. A Pérsia é bíblico. Estamos vivendo um grande momento. Mas o momento mesmo que a besta vai aparecer vai ser quando construir o terceiro templo. Também vai aparecer as duas testemunhas de Apocalipse 11. Elial, Elias e Moisés. Então, fica de olho em Israel. É o relógio do arrebatamento. Mas sem terceiro templo, não tem besta na terra, não. Porque a besta vai se sentar no terceiro templo. Sem terceiro templo, não tem arrebatamento. É o sinal. Sem terceiro templo, não tem Elias, Elial, Moisés na terra. As duas testemunhas para os 144 mil israelitas, os remanescentes de Israel. O que vai marcar o fim de tudo é a construção do terceiro templo. Se esse pacto que Donald Trump está a fazer desde 13 de outubro de 2025 com Jerusalém, Israel, Gaza, Palestina e o mundo árabe, Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes, Egito, Turquia. Se isso aí for a aliança de 7 anos, então o tempo já está correndo. Nos últimos 3 anos e meio, aí o terceiro tempo vai ter que estar pronto. A besta vai dar as caras. Moisés e Elias vai aparecer. E já na construção do terceiro tempo, o arrebatamento vai surgir. Vai aparecer. Vai acontecer. Preste atenção no que eu estou a pregar há 3 anos e meio. Você ouve e não acredita. Você ouve e ignora. Não tem problema, eu não estou pregando por dinheiro. Eu não prego dízimo, eu proíbo pagar dízimo, eu não peço dinheiro. Então, se ninguém acreditar no que eu estou pregando, eu não vou dar importância. Não é por dinheiro essa pregação. Ela é, na verdade, uma preparação para o rapto. E o irmão Branham disse, William Marron Branham, vai ser num grande tempo de agitação, em que o rapto, o arrebatamento, vai acontecer. Podemos já estar caminhando para isso. Você me entende? Podemos já estar caminhando para isso. No Irã tem curdos, alauítas, tem uma comunidade judaica. O Irã é xiita, né? Mas tem uma grande comunidade sunita. Para cair o Irã, que é aos pés da besta, teria que aparecer no Irã um líder, né? O líder que tem para o Irã hoje está fora do Irã. É o príncipe Reza Pahlavi, né? Só que o Irã, as mulheres estudam em faculdade, diferente do Afeganistão, que as mulheres são proibidas de estudar na Sharia, na lei dos muçulmanos. O Irã não quer a monarquia. Porque se colocar o príncipe ali, ele vai ser submisso aos Estados Unidos. Os Estados Unidos quer mudar o regime, mas quer mudar o regime do Irã, que é um líder igual a Delcy Rodrigues aqui na Venezuela, que obedeça Trump, né? E nem sabemos se a Venezuela, que está debaixo ainda do regime chavista, vai ser obediente. Então eles dizem liberdade, democracia, mas nem os Estados Unidos hoje é democrático. Já não respeita a soberania de país nenhum. Diz que vai tarifar 25%, qualquer país que fazer negócio com o Irã. Ele não tarifou o Brasil 50%? E ele não respeita país nenhum, não. Então, não tem mais democracia, gente. Nós estamos vivendo num mundo que os autocratas, Putin, Xi Jinping, Donald Trump, né? Eles estão virando ditadores, né? Eles estão agindo sem Congresso, sem Senado, sem deputado. Eles mesmo agem. Trump diz que as leis agora é segundo a sua própria moralidade. Se ele achar que deve atacar, ele vai atacar. Se ele achar que deve taxar de tarifa, vai dar tarifa. Se ele achar que deve sancionar, vai sancionar. Mas o BRICS, a qualquer hora dessa, vai reagir, né? BRIC, no inglês, tijolo. Argila, barro, né? Tijolo.
Então veja a situação. No Irã não tem um líder. Tem aí, eu vi agorinha mesmo, quase 20 mil pessoas presas, mais de 2.600 pessoas assassinadas, porque estão mandando dar tiro no olho, na cabeça, né, dos manifestantes. Vai cair o regime? O Trump vai usar aí as armas sônicas e capturar o Iatolá? Gente, um Iatolá é um Iatolá. O Iatolá é o líder da religião xiita, do Islã, não é qualquer coisa não. O Iatolá, se o Trump pudesse matar ele, eu até aceitaria. Porque ele já escreveu lá, se me matar, o Iatolá Eli Khamenei, provoque uma jihad. Que a minha morte cause uma jihad. O que é jihad? É uma guerra santa do Islã, dos muçulmanos, contra os cristãos. Então, morrer um velho de 86 anos, igual Eli Khamenei, ele já sabe que está no final da vida. Ele diz que se a morte dele se ocorrer, que aconteça uma jihad. Ele quer que isso vire uma jihad. Porque ele é um Iatolá, gente. Só o Irã tem um Iatolá. O Iatolá é o líder político e o líder religioso. Até o presidente, a Câmara dos Deputados do Irã, o exército, a polícia, eles têm lá até polícia de costumes, que prende as mulheres que não usam véu, não? Então o Irã quer se soltar dos xiitas, da Sharia, do Islã, para virar americanizar. O Afeganistão não americanizou. Primeira coisa que os Estados Unidos fez há mais de 20 anos atrás, quando conquistou o Afeganistão, foi criar cinema para distrair as pessoas. Porque o cinema, Netflix, Hollywood, os filmes, não deixa a pessoa pensar. As séries de filmes, você não pensa. É o dorama que pensa através de você. Você não pensa, é o Stallone, é o Arnold Schwarzenegger, é o Tom Cruise, com seus filmes que faz você pensar. E aí você toma Coca-Cola, come fast food, você fica americanizado. Tanto que quando o Talibã, os Estados Unidos, fugiu do Talibã, abandonou o Afeganistão, a Sharia voltou. A Sharia voltou. A Sharia, o Islã é outra coisa, não deixa a pessoa pensar. Vai ter que pensar igual Mohammed, igual Maomé, igual o Corão. É o que as religiões fazem. Quando não é religião, é o sistema cultural, político de um país igual os Estados Unidos, que invade, não? O que vai acontecer aí? Eu já disse, o Irã é coadjuvante. Ele não é o ator principal. O ator principal, olhe para a Rússia. A Rússia é o ator principal da guerra do Gog. O Irã vai ser só aliado, não? Você entende o que eu estou a pregar? Eu não estou aqui igual o Rabino Shapira. Eu não tenho livro para vender. Eu nem livro vou escrever. Nem vou fazer livro para vender. Nem vou escrever livro. Não tenho interesse em ganhar dinheiro com a palavra de Deus. Eu não tenho interesse em ganhar dinheiro com pregação. Eu só tenho interesse de repetir a mesma coisa que Paulo fez, pregar gratuitamente. Explicar gratuitamente a palavra de Deus, né? Tem bomba atômica o Irã? Se o Trump atacar, veremos, né? Se eles já têm bomba atômica, né? Há uma tensão no mundo, né? O Irã cortou a internet, cortou os telefones. O Trump pediu para o Elon Musk colocar Starlink lá, internet gratuita para o povo iraniano, né? Mas o Irã é os pés do urso, gente. Ele só é os pés do urso, né? É claro que Trump quer derrotar o Irã para que haja paz no Oriente Médio, né? Paz em Israel. Israel trabalha para os Estados Unidos, né? O que vai acontecer aí, vamos esperar para ver, né? Simplesmente vamos esperar para ver. Sim, o Irã não é a Venezuela, né? Se houver guerra aí, vai ser agora diferente, né? Você entende, né? Então, eu tenho explicado, estou encerrando. Mas deixa eu falar só mais uma, duas coisinhas e encerro. Já não tem nada a ver com a pregação. Eu estava vendo uma mulher bonita, modelo,
falando da vida dela, né? Veio do Rio para São Paulo, estava casada há 14 anos, a mãe dela teve câncer, né? E nesse período aí, acho que de 50 e tantos dias, até a mãe faleceu, o marido sumiu, não deu satisfação para ela nem para os filhos, e quando ela descobre, esse marido estava casado com uma mulher lá em Paris, né? Aí ela chorando, dizendo que ele não amava ela. Mas se alguém me perguntasse por que essas coisas acontecem, eu responderia. Sabe por que essas coisas estão acontecendo? Porque tanto feminicídio, tanto divórcio, tanta separação, tanta mulher desquitada, homem desquitado, separado. Sabe o que é isso aí? É a falta da virgindade da mulher e da virgindade do homem. Porque a Bíblia diz assim, o que Deus uniu, uma mulher virgem, um homem virgem, formando o casamento, o matrimônio, não separe o homem. Então qualquer casamento onde tem uma mulher que não casou virgem e o homem também não casou virgem, está fadado a haver separação. Agora, o que Deus uniu, não separe o homem. O problema é que está difícil achar a virgindade, né? Você me entende? O que Deus uniu, não separe o homem. Mas o que Deus não uniu, o que não é santo matrimônio, que respeitoso entre todos vós seja o santo matrimônio, o leito, a cama do casal sem mancha, os adúlteros e fornicários que se prostituem antes do casamento, Deus os julgará. Hebreus 3, versículo 4. Como as pessoas não respeitam a virgindade, a mulher não respeita a virgindade dela, o homem não respeita a virgindade dele, também isso aí não é casamento, não é matrimônio, é ficar rabichado, emancebado, amigado, enrolado. Isso aí vai dar em separação. Vai dar nessa tristeza que está o mundo hoje. Você me entende? E eu disse que o que mostra que uma mulher casada é se ela usa o véu em público, né? Você me entende, né? Eu estou então encerrando a minha pregação. Olha, que Jeová, o Criador, o único Deus e Pai, e seu Filho Yehoshua Mashiach, abençoe esta palavra, essa pregação nesta hora. Amém.